Tem pessoas que elas não precisam nem estar tão perto de você para conseguir te destabilizar, para te deixar uma pessoa insegura, com medo, até mesmo de você opinar, fazer uma crítica. Infelizmente, tem pessoas que ao chegar perto da gente, a gente não se sente com tal conforto. E às vezes foi algo que ela falou, a forma dela se expressar, ou por ter te feito até um mal no qual você ainda não resolveu isso ou infelizmente também não tem como se distanciar. Mas saiba que esse sentimento vem da sua mente. Esse sentimento, essa insegurança, esse medo, esse desconforto é a sua mente transmitindo para você. E aí é onde você acaba se destabilizando no seu comportamento emocional, na sua fala. E é sobre isso nesse vídeo que vamos falar hoje. Vamos ser bem direto ao ponto, em coisas que você pode mudar no seu psicológico para se sentir uma pessoa mais confortável, uma pessoa mais segura e para que não deixe pessoas invadirem o teu sentimento, o teu pensamento, as tuas opiniões, onde você se sinta uma pessoa segura de fazer as suas coisas sem se importar com o que outras pessoas irão falar. Então, antes da gente dar continuidade nesse vídeo, comente aqui no canal, no vídeo, se inscreva, dê like e fale também se você já passou por alguma situação ou se tem alguma pessoa na sua vida que infelizmente atualmente ainda ela consegue te destabilizar sem ao menos tocar em você. Mas saiba que a partir desse vídeo, assim que você ouvir e passar a praticar essas coisas, você vai limpar a sua mente, você vai resetar o teu passado e fazer um novo futuro. A primeira questão é uma pergunta para você meditar. O que você aceita na sua vida? Digamos, você é capaz de se relacionar com uma pessoa suja, uma pessoa que talvez tenha alguns tipos de vícios no qual você não concorda? Com certeza você faz seleções, né? Você tem um critério. E por que você também não tem o mesmo critério para que você passe a não se incomodar com outras coisas? Se você não deixa uma pessoa entrar na sua vida por algum fato, algum motivo, alguma roupa, alguma religião, alguma ideia, se você faz essas seleções, então passe também a não permitir que aquela pessoa, a opinião daquela pessoa não invada a sua mente. Então o que você tem que colocar em primeiro lugar é a regrinha do nem tudo. Nem tudo você deve dar ouvidos, nem tudo você deve dar atenção, porque críticas, caos, mentira, conversas, opiniões, todo mundo tem as suas. E aí, como eu falei anteriormente, você tem que usar critérios. O que você concorda para a sua vida? O que é certo para você? Então, use a regra do nem tudo. A opinião daquela pessoa não faz diferença para mim. Não irei dar ouvido. A vestimenta daquela pessoa não concordo. Não olhe. Então, quando você passa a fazer seleção, e sim, é um pouco difícil. Não tem como falar que é fácil. É porque você vai ouvir, você vai ver, só que aquilo que te faz mal, aquilo que não agrega no teu sentimento, você tem que descartar. Assim como você faz seleções de comida, seleções de relacionamento, faça também seleções de opiniões, de críticas, de pessoas que é desnecessária na sua vida. Só que antes de qualquer coisa, só entenda que a sua paz interior ela é o que mais importa na sua vida. Então você precisa selecionar 3 coisas: filtrar, desengajar e ignorar. Isso são as 3 coisas que você precisa colocar em ação na sua vida para que você não precise debater com aquela pessoa, para que você não dê ouvidos ou até mesmo para que você nem opine, porque às vezes o silêncio ele é a melhor resposta. E no silêncio você entende que você se preservou para que aquilo não virasse, né, uma discussão,
Porque no silêncio você se preserva, porque quando você não silencia a sua opinião em algo que você não concorda, porque claro, o silêncio, em muitas das vezes, ele nos defende de falar e gerar algum tipo de conflito. Nem em tudo você deve silenciar, mas em algo que você vê que é desnecessário, somente ignora e não fale nada. O segundo segredo é: nem tudo é sobre você. Em algum momento você já esteve em um grupo no trabalho e aí uma pessoa, ela tá tendo atitudes rudes, tá sendo ignorante, tá de cara feia e ali você já acha que eu fiz algo de errado, a pessoa não gosta de mim, e saiba que isso é comportamento que diz respeito a outra pessoa. Não se coloque em um lugar de uma pessoa que causou aquela frustração para aquela pessoa que está agindo com ignorância, com cara feia, com desrespeito até a outras pessoas. Então, não se coloque no lugar onde você foi o errado por certas atitudes de outra pessoa. Isso acontece muito. Você sai em defesa de uma pessoa que está sendo um mau elemento. E aí você carrega aquela culpa achando, a culpa foi minha, eu deveria ter feito de outro jeito, se eu não falasse aquela pessoa não ficaria daquele jeito. Então isso você tem que colocar na sua cabeça que quando você estiver em um lugar onde você fizer o certo e a outra pessoa continuar destratando, com falta de respeito, uma pessoa que tá de cara feia, que tá sendo arrogante, coloca na sua cabeça o que eu falei no tópico anterior. Ignora. Faz a sua parte. E simplesmente, se aquela pessoa está te fazendo mal, se distancia. Porque no momento em que você não fez nada e você tem que assumir uma culpa para que tudo fique bem, isso você não está se colocando como prioridade. Então, não pegue, não abrace tudo para você, porque cada um tem sua vida, cada um tem seus conflitos, tem as suas batalhas internas e isso se diz respeito a outra pessoa. Como assim também vai ter um dia que você não vai acordar tão bem, onde você não vai estar tão feliz e vai ter outras pessoas que tipo assim, será que eu fiz algo com ela ou com ele? Mas não, só você sabe o que diz respeito a você. Às vezes você está passando por algum problema onde infelizmente você não consegue sorrir, ser uma pessoa tão agradável naquele dia, naquele momento, mas só que você tem que se colocar, né, naquele lugar onde nem tudo é sobre você. Quando você coloca isso na sua cabeça, que se alguém está chateado, que se alguém passou por alguma situação, não assuma essa culpa, tá bom? Você vai preservar muito a sua mente agindo dessa forma. E lá vai mais um segredo. Quem se explica demais? Quem aqui de nós tem que explicar, provar para que a outra pessoa entenda que você está certo, que a sua opinião é a que vale, dando uma justificativa por não ter feito algo, e aí você tem que se justificar, pedir desculpas de algo que simplesmente não deu. Quando você se coloca nesse lugar de se explicar o tempo todo, de convencer as outras pessoas a terem a mesma opinião que a sua, você se coloca dentro de uma gaiola. E ali você entende que sua felicidade acaba dependendo de outras pessoas te aprovarem, onde no qual você tem que colocar a tua mente, o teu posicionamento em um lugar e somente você se aceitar. Porque sim, nem todo mundo vai concordar com você, nem todo mundo vai ter a mesma ideia, a mesma opinião, o mesmo sentimento. E isso começa dentro de casa, onde dentro de um relacionamento com o filho, com um parente, com uma mãe, com o marido, esposa, você quer fazer com que aquela pessoa tenha a mesma ideia de você. Só que a outra pessoa, ela tem também outros objetivos diferentes do seu, por mais que tenha o mesmo convívio, mas cada um tem um sonho. E aí quando você tenta fazer com que a outra pessoa tenha os mesmos ideais, ali você está exigindo. Porque quando aquela pessoa não tem os mesmos ideais ou a mesma opinião que você acaba se frustrando. Você acaba se colocando num lugar de tristeza,
de desânimo, de frustração, e aí a tua felicidade depende da outra pessoa aprovar a sua ideia. E isso está errado. Onde você acredita que fazer tal coisa é melhor, que ela seja melhor para você. Onde você acredita que investir em alguma coisa é boa, mas que ela seja boa para você. Porque para outra pessoa ela não pode ser, mas quem está precisando ser feliz é você. Então eu não vou deixar que a minha felicidade dependa de uma outra pessoa comprar a mesma ideia que a minha, onde somente depende de mim. E é claro que tem coisas na nossa vida que a gente precisa debater sim com outras pessoas, mas quando se trata de algo pessoal, algo que é para o teu interior, algo que é para você usar, que é para você curtir, não dependa de aprovações de outras pessoas, porque sim, outras pessoas podem não concordar, porque o teu sonho não é o sonho dela. Então, se retire dessa prisão, viva outros ideais, aprenda a pensar somente em você. Se alguém não concordou com a sua opinião, não significa que você está errado. Significa que você está fazendo algo que é o fim do mundo. Simplesmente veja se será bom para você. E o próximo segredo é: tenho certeza que vocês já ouviram e até mesmo vocês já falaram em algum momento da vida de vocês, que é: eu prefiro ter paz do que ter razão. E sim, a gente em 2026, em pleno século 21, a gente anda com os dias muito agitados, as opiniões totalmente diferentes da sua, contextos, vestimentas, religiões, opiniões, né, totalmente diferentes das nossas. E aí, quando eu falo nossas, né, a minha também é diferente da sua, assim como a sua também é diferente da minha. Só que por existir essa grande diferença e existir grandes opiniões, às vezes em um determinado momento, em um determinado ambiente, alguém pode expor uma ideia na qual você não concorde. E aí você tem que parar, analisar e ver se eu ficar quieto, eu vou ganhar muito mais do que falando. Por que você tem que fazer essa análise? Porque se você for falar, for debater, aquilo pode gerar debates, discussões, atrair, né, mais opiniões, onde você pode sair como errado, sair como certo, sair simplesmente como uma opinião a mais ou uma opinião a menos, onde não fez diferença, mas aí houve um desgaste em você. Houve um desgaste na sua fala, no seu pensamento, e isso te causa estresse. E o estresse hoje, eles nos causa, né, muitos danos, nos causa muitas doenças. Então é nisso que você deve pensar. Será que eu devo me desgastar? Será que eu devo simplesmente só ignorar? Isso eu pratico muito, tá? Tenho 29 anos, vou fazer 30 anos esse ano ainda. E às vezes eu tô em ambiente, eu não vou citar aqui nomes, mas eu tô em ambiente onde tem pessoas que têm uma personalidade, um jeito de atrair pessoas, um jeito de ter uma necessidade de aprovação, de ter ideias para chamar pessoas para perto, e eu só penso, não vou nem comentar. Porque sim, tem pessoas que têm carência, e essas pessoas que têm carência, elas precisam da aprovação de outras pessoas para elas serem felizes. E é muito bom quando você observa esse tipo de pessoa que está em sua volta, e aí você acaba aprendendo a lidar de uma forma diferente, onde você é feliz, tendo os teus princípios, as tuas opiniões e atraindo pessoas que gostam de você por você ser quem você é e não simplesmente por você forçar uma barra. Porque para que eu tenha amigos, eu preciso agradar todo mundo, fazer o que todo mundo quer. Eu tô me desgastando, tô me desdobrando para quê? Para atrair pessoas que só ficam perto de mim porque eu ajudo, porque eu falo, porque eu ouço. Eu não quero esse tipo. Eu prefiro ter um amigo verdadeiro do que ter 10 que nenhum é verdadeiro e ali só tá só para somar em questão de números e não em questão de verdade, de qualidade, que é o que a gente precisa, né? Pessoas que sejam verdadeiras, leais. Então,
Não adianta você ter 10 pessoas do teu lado e as 10 no momento que você precisar, simplesmente essas 10 se distanciar. Então, eu prefiro ter uma que no momento em que eu precisar, essa pessoa vai estar ali para quando, né, houver a necessidade. Então, não tenha essa necessidade de atrair pessoas na qual não faz parte, não compactua com as mesmas ideias. E só para finalizar, né, esse último segredo, que é que nem tudo vale a sua paz, é, não tenha a necessidade de verdade de provar para as pessoas que você está certo. Você pode até estar, as suas atitudes podem ser as certas, a sua opinião pode ser aqui naquele momento, pode ser mais favorável, mas se aquilo irá te desgastar emocionalmente, dando explicações desnecessárias porque existe uma outra massa que não concorda, simplesmente só tenha uma maturidade de eu estou certa, eu sei que eu fiz o que eu pude, mas que você não vai passar aquele limite porque você se preserva muito mais. E um outro tópico muito importante é que quem se conhece não se abala facilmente. Não sei se você hoje se coloca nesse lugar ou se você tem alguém na sua vida que você vê que a opinião de uma outra pessoa afeta a vida daquela pessoa que está ali em volta. Quando você sabe quem você é, quando você sabe os ideais, os teus propósitos, quando você tem uma determinação do que é melhor para a sua vida, quando alguém vem falar uma crítica para você, você, com a sua sabedoria, você sabe, não, até concordo, vou adaptar dentro dos meus ideais. É uma crítica construtiva, digamos assim. Mas quando uma pessoa não tem uma identidade própria, quando outras pessoas chegam para ela dando críticas, opiniões, aquela pessoa vai se aceitando aquelas críticas, aquelas opiniões, ela não vai criando uma identidade onde quando daqui a pouco ela para ver, ela é um espelho de outras pessoas. E aí é onde a pessoa se perde, é onde a pessoa não tem propósito, é onde se torna uma pessoa que tem muitas frustrações, porque acaba vendo a vida de outras pessoas e aí não viu a dela porque ela deixou a vida dela ser guiada por opiniões de outras pessoas. Então é isso que você tem que se analisar. Todas as críticas, opiniões, decisões dentro de um local, quando você está no meio, você é influenciado ou você se torna uma pessoa que influencia pessoas. Quando você se colocar nesse lugar e perceber que só você recebe as ideias, que só você pratica, que é só com você que é direcionado à mudança, você tem que rever isso. Você não pode deixar pessoas ditarem a sua vida, pessoas escolher coisas para você. Não, tal emprego é melhor para você. Não, tal faculdade eu acho que é melhor você escolher porque combina com você. Não deixe isso porque você está indo no que pessoas acham sobre você e não aquilo que você deseja, né? Então, isso não te traz felicidade. É como se você estivesse procurando a aprovação de pessoas, mas você não estivesse fazendo aquilo, o que você de fato quer. Então, analise. Veja se você é uma pessoa que aceita opiniões das outras, né? Porque a gente tem que estar aberto, sim, a isso, até mesmo é uma evolução, se torna algo construtivo na nossa vida, mas que não deixe pessoas ditarem as regras dos teus caminhos, das tuas escolhas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha aberto a sua mente, que você passe a rever as suas atitudes, as suas escolhas, pessoas que andam próximas a você, aquilo que pessoas faz que você não gosta, mas que você tem na sua vida porque você acha que aquela pessoa tem a somar. Não, se coloque sempre como prioridade. Se aquilo não está te fazendo bem, retire da sua vida. Se aquele estudo não é o que você queria,
pare, procure outro. Então a gente tem que estar sempre evoluindo, porque os dias eles estão se passando muito rápido. E quando você para olhar, você não fez o que você queria, e sim o que os outros quiseram, né? Escolheram por você. E aí você vê que você perdeu tempo. E aí você vê que se tornou uma pessoa frustrada. Pare, analise, tome suas escolhas. Claro, sempre com consciência, sempre analisando o que é melhor para você. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que você comente aqui nos comentários o que você achou, se você já pratica algumas dessas coisas, se você já ouviu, se você vai passar a fazer também. E eu desejo muito que você se torne uma pessoa cada dia melhor e uma pessoa mais realizada, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês aqui para o crescimento do canal e até o próximo vídeo. Fui!